Levítico, capítulo 9. Ao 8º dia, Moisés chamou a Arão e seus filhos e os anciãos de Israel. Disse a Arão: Toma um bezerro para sacrifício pelo pecado e um carneiro para holocausto, ambos sem defeito, e traze-os perante Yahvé. Em seguida, dirá aos israelitas: Tomai um bode para sacrifício pelo pecado, um bezerro e um cordeiro de 1 ano, ambos sem defeito, para holocausto, um novilho e um carneiro para sacrifício de comunhão, para serem imolados diante de Yahvé, e também uma oblação amassada com azeite. Hoje, na verdade, Yahvé vos aparecerá. Trouxeram diante da tenda da reunião tudo que Moisés ordenara, e toda a comunidade aproximou-se e permaneceu-se de pé diante de Yahvé. Disse Moisés: Isto é o que Yahvé vos ordenou que fizesseis, para que a sua glória vos apareça. Disse então Moisés a Arão: Aproxima-te do altar, oferece teu sacrifício pelo pecado e teu holocausto, e faze assim o rito de expiação por ti e pela tua família. Apresenta então a oferenda do povo, e faze por ele o rito de expiação, conforme Yahvé ordenou. Arão aproximou-se do altar, imolou o bezerro do sacrifício pelo seu próprio pecado. Em seguida, os filhos de Arão apresentaram-lhe o sangue, molhou nele o dedo e o aplicou nos chifres do altar, e derramou o sangue na base do altar. A gordura do sacrifício pelo pecado, os rins e a massa de gordura que sai do fígado, queimou-os no altar, conforme Yahvé ordenou a Moisés. A carne e a pele queimou-as fora do acampamento. Depois, imolou o holocausto, cujo sangue os filhos de Arão lhe apresentaram. Ele derramou-o sobre o altar em redor. Também lhe entregaram a vítima, dividida em quartos, e a cabeça, e ele os queimou no altar. Lavou as entranhas e as patas, e as queimou no altar, em cima do holocausto. Apresentou então a oferenda do povo. Tomou o bode do sacrifício pelo pecado do povo, imolou-o e ofereceu-o em sacrifício pelo pecado, da mesma maneira como fez com o primeiro. Mandou trazer também o holocausto, e procedeu de acordo com o rito. Em seguida, tendo feito aproximar a oblação, tomou dela um punhado que queimou no altar, além do holocausto da manhã. Por fim, imolou o novilho e o carneiro em sacrifício de comunhão pelo povo. Os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, e ele o derramou sobre o altar em redor. As gorduras deste novilho e deste carneiro, a cauda, a gordura que envolve as entranhas, os rins e a massa de gordura que sai do fígado, e ele os colocou sobre os peitos e queimou tudo no altar. Arão fez o gesto de apresentação diante de Yahvé, com os peitos e a coxa direita, conforme Yahvé ordenou a Moisés. Arão levantou as suas mãos em direção ao povo e o abençoou. Havendo assim realizado o sacrifício pelo pecado, o holocausto e o sacrifício de comunhão, desceu, e, com Moisés, entrou na tenda da reunião. Em seguida, saíram ambos para abençoar o povo. A glória de Yahvé apareceu a todo o povo. Uma chama fulgurou de diante de Yahvé, e devorou o holocausto e as gorduras que estavam sobre o altar. Diante do que via, todo o povo soltou brados de júbilo, e todos prostraram-se com a face por terra. Bem, esse capítulo aqui vai ter algumas coisas bem legais, assim, que eu percebi até lendo agora, além do que eu já tinha anotado. Mas vamos lá, vamos na ordem aqui. Primeiro, eu achei interessante a ênfase de que isso acontece no 8º dia. Ao longo da história do povo judeu, tem que ser uma ênfase muito grande na importância, na sacralidade do 7º dia, o dia do descanso, o dia que Deus conclui sua criação. E aí eu sempre acho legal, como nós católicos valorizamos muito mais o domingo do que o sábado, porque é o dia da ressurreição de Jesus, ver esses momentos em que o 8º dia é visto como esse dia de louvor a Deus é muito interessante. Então, assim como Jesus ressuscitou no domingo, aqui no 8º dia é o dia que Yahvé vem ao encontro do povo, nesse rito. Esse capítulo todo, ele parece uma conclusão dos capítulos anteriores do Levítico. Então, enquanto os primeiros capítulos parecia ser a lei sendo passada a Moisés e depois a Arão,
Aqui parece ser o momento que eles colocam isso em prática, que o povo todo se reúne e faz todos os sacrifícios que foram descritos nos outros capítulos anteriores. E é tudo oferecido de uma vez só, então a Deus, a Yahvé. Uma coisa que já falei lá atrás, no Êxodo capítulo 24, é a questão da consagração pelo sangue. Então, assim, a gente tem a relevância da sacralidade do sangue de Jesus derramado para nos consagrar a Deus. A gente tem lá atrás Moisés aspergindo o povo com sangue, depois do Êxodo, e aqui novamente o sangue sendo derramado no altar para ser consagrado. Então, a importância do sangue como sinal daquilo que é reservado para ser santo. Eu vou falar todas as vezes que isso aparecer, porque, enfim, é importante, mas, mais uma vez, a menção ao carneiro sem defeitos. A mesma coisa que é mencionada... cordeiro sem defeitos. A mesma coisa que é mencionada lá atrás, também, no Êxodo, se não me engano, no capítulo 10, que é o animal que deveria ser comido na Páscoa. Então aqui, esse mesmo sacrifício, para relembrar essa Páscoa, é o cordeiro sem defeitos, que é uma profecia que vai ser concretizada em Jesus, que é realmente, assim, o cordeiro sem defeitos, sem pecado, e que mesmo assim é sacrificado pelos nossos pecados. Tá. Agora, um grande parênteses, que é tudo isso aqui que é descrito nesse capítulo me pareceu muito parecido. Me pareceu parecido, feio, complicado. Mas parece muito com a liturgia eucarística de uma missa. Então, a gente tem ali uma reunião do povo com o sacerdote diante deles. O povo apresenta oferendas e então o sacerdote oferece a Deus as oferendas apresentadas trazidas pelo povo. Então, eu até grifei aqui agora, que reúne toda a comunidade e outra, que as permanece diante de Yahvé. Eu acho interessante porque não é tão descrito assim a presença física de Yahvé. Não é uma presença física aqui, que realmente estava todo mundo vendo ali Yahvé manifestado. Mas, ainda assim, reunir-se para oferecer a Deus diante da tenda da reunião é estar diante de Yahvé. Assim como nós estamos diante de Deus aí na missa, mas de uma forma ainda mais perfeita, porque é realmente Deus fisicamente ali. Mas então, o sacerdote Arão apresenta a oferenda do povo, faz o rito de expiação, depois ele apresenta a oferenda do povo pelo holocausto, e aí depois então ele levanta as mãos sobre o povo, em direção ao povo e o abençoa. Que aí parece muito com as orações que são feitas ali antes da comunhão, mas também no final, quando acaba a missa, que se abençoa o povo. Mas o mais interessante é que depois que oferece o sacrifício, Arão e Moisés entram na tenda da reunião e ninguém mais entra. Ninguém mais vê ali realmente esse encontro com Deus que acontece ali dentro do Santo dos Santos. Isso é o grande ponto que muda, então, para nossa concepção do sacrifício que é feito na missa. Porque quando Jesus morre, a cortina, o véu que cobre o templo, se rasga. Então, esse véu que separa o povo do encontro com Deus na tenda da reunião foi rasgado. Então agora o povo também assiste, não só assiste, como também participa desse encontro com Deus, nesse rito de oferenda, de holocausto. Então isso é tão relevante, essa diferença. A descrição da cortina do templo se rasgando, porque é a cortina do templo que separa o povo do encontro com Deus, que só o sacerdote participava até então. Que mais? Sim, e um último ponto que eu não posso deixar de falar aqui, eu vou repetir isso muitas vezes até a gente chegar no livro dos Hebreus lá na frente, que é a questão dos múltiplos sacrifícios. Então, a gente teve 8 capítulos até agora descrevendo como deveriam ser esses sacrifícios, e chegamos aqui num capítulo em que eles concretizam isso, fazem vários sacrifícios em seguida, cada um com um sentido diferente, com um propósito um pouco diferente. E Jesus vem e concretiza tudo isso em um sacrifício perfeito. Então, enquanto você tinha que ter um bode pelo sacrifício de expiação dos pecados, um cordeiro pelo holocausto, um bezerro, lá atrás que eu nem lembro o que era agora, mas enfim. Tudo isso é concretizado perfeitamente no sacrifício único de Jesus. E depois que ocorre o sacrifício de Jesus, não tem mais sentido oferecer animais. Porque já foi concretizado ali o sacrifício perfeito. Tudo isso que era feito antes de Jesus era apenas análogo ao que Jesus ia fazer depois. E aí, depois disso, então, a gente participa disso ativamente. A gente participa atemporalmente do sacrifício de Jesus que foi feito. E isso substitui todos esses sacrifícios. Por isso que nós cristãos não precisamos mais fazer esses sacrifícios, apesar do que é descrito lá atrás como sendo lei perpétua de Deus. E não porque não é mais necessário, mas porque Jesus já fez isso por toda a eternidade. Na verdade, os judeus tinham que fazer isso naquela época, porque Jesus ainda não tinha vindo para concluir isso por eles. E agora Jesus já fez isso por nós.
Então o que ele quer é que a gente repita aquilo em memória dele. É o que fazemos todas as vezes na missa. Bem, por hoje é isso. O cenário tá um pouquinho diferente hoje, estou na minha terra natal, passando férias. Espero conseguir voltar a publicar mais constantemente, mas enfim, seja como Deus quiser, as obrigações da vida alcançam a gente às vezes, mas seguimos firmes.